Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 4 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para sempre. Como vimos outras vezes, o povo procura Jesus porque quer pão material de graça, sem trabalhar. Quer o bem-estar físico e basta. Não está interessado na obra de Deus, que é acreditar em Jesus, o enviado, o Filho amado. Jesus fala para esse povo e para todos nós. Você está se esforçando mais para o teu ganha-pão diário ou para construir a tua vida espiritual? Esforçai-vos pelo alimento que não perece significa se preocupar com o próprio crescimento interior, com o conhecimento da palavra, com a Eucaristia e os outros sacramentos, com a própria formação. E o restante Deus dará em acréscimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Devemos reconhecer que o pecado precipitou o homem abaixo do nível dos animais. Os animais não se angustiam com o que comer ou vestir, normalmente não acumulam, mas a primeira angústia de quem tem um coração pagão é: o que vou comer, como vou vestir, onde vou procurar dinheiro, como posso acumular, o que vou fazer se fico sem dinheiro. Essa é a preocupação de quem não tem Deus no coração. Essa fixação, podemos dizer, essa adoração do dinheiro se torna uma autêntica escravidão, uma mania, e afeta a vida de muitos, até de milionários, que estão sentados em cima do ouro e têm medo de morrer de fome. Todos os que não têm Deus no coração, todos os que não confiam em Deus, vivem no terror angustiante do futuro. Não estamos muito longe da mentalidade daquele povo que saiu do Egito e não soube resistir à tentação de construir o seu bezerro de ouro e considerá-lo o Deus que devia ir à frente do povo.
Se você não coloca Deus à frente, então o carro-chefe se torna o dinheiro, a bebida, o sucesso, os ídolos que bem conhecemos e que te deixam na mais angustiante incerteza. De fato, somente um Deus que é Pai pode nos dar a paz que precisamos quando pensamos no futuro. O povo de que se fala neste Evangelho estava seguindo Jesus. Começou bem, mas acabou mal. Ficaram atrás de Jesus dias e dias, sem se preocupar com nada, a não ser escutá-lo. Jesus se comoveu com eles, tanto que multiplicou-lhes os pães e os peixes. Mas não durou muito esta boa vontade. Bastou satisfazer a fome material, que logo o povo quis proclamar Jesus como rei com segundas intenções. Não porque o reconhecesse como Deus e Senhor, mas porque queriam pão de graça, sem trabalhar. Assim fala Jesus: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Com essas palavras, Jesus tenta endireitar os desejos desse povo. Esse é o eterno desafio do ser humano. É o teste que revela o quanto amamos a Deus e o quanto confiamos nele. Jesus sempre foi muito claro e radical nisso. Não vos preocupeis com o que vestir, com o que comer. Preocupai-vos com o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado em acréscimo. Na missão Belém acontecem 3 milagres de multiplicação dos pães por dia, porque se consomem mais de 15.000 refeições por dia. E todo dia Deus manda o necessário para as 2.300 pessoas que são acolhidas aqui no Brasil e para as 3.000 crianças que estão no Haiti, sem contar a Itália. Aqui no Brasil, consumimos 10 toneladas de arroz por mês e todo dia chega o necessário. São quase 20 anos que caminhamos e ninguém morreu de fome. É um mistério que só entenderemos no céu. O episódio que hoje meditamos não pertence ao passado, mas fotografa a experiência de cada um de nós. Pare um pouco e pense: em qual momento da minha vida eu experimentei a providência de Deus? Teve um momento em que eu me encontrava no apuro e sentia a mão providente de Deus me sustentando? Vamos tentar lembrar, porque nos faz muito bem lembrar do amor de Deus por nós. Quando foi que sentimos Deus perto de nós, cuidando de nós, nos alcançando com a sua providência? Tente agora entregar na mão de Deus tudo o que te preocupa em relação ao teu futuro, tudo o que te angustia, toda a situação difícil que você vive. Pode ser o teu desemprego, ou aquele teu filho ou teu marido que te preocupa tanto. Apresente a Jesus e confie a Ele qualquer angústia ou necessidade que cria um aperto no teu coração.
Esforçai-vos, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Preocupai-vos com o reino de Deus e todo o restante vos será dado em acréscimo. Quem fala isso é um Deus que nos ama imensamente, que quer somente o nosso bem. Jesus não está nos colocando um laço, mas aponta o caminho mestre para alcançarmos a felicidade plena nesta terra e no céu. Como fica insossa e sem sentido, vazia e deprimente, a vida de quem trabalha só pensando nas necessidades materiais que nunca acabam. Jesus tem bem claro que Deus cuida de nós, mas, sem preguiça, com entusiasmo e com todas as nossas forças, nós precisamos cuidar das coisas dele. Concretamente hoje podemos renovar o nosso empenho sério a procurar a formação, a nossa caminhada formativa, com os nossos domingos Belém, os retiros, este diário espiritual. Diz a carta aos Hebreus: não desertemos, não abandonemos as nossas reuniões, como alguns costumam fazer, antes procuremos animar-nos mutuamente. Vamos, portanto, adquirir consciência de que o alimento que não perece dura até a vida eterna é a Palavra de Deus, o estudo, a meditação da Palavra, que nós encontramos nas formações, e a Santa Eucaristia, possivelmente todo dia. E o que é esse trabalho espiritual que Jesus quer de nós? Qual é esse alimento que dura para sempre? A resposta é clara: é Jesus, o verdadeiro pão da vida, pelo qual vale a pena gastar toda a nossa energia. E como se trabalha para conseguir esse pão? Antes de mais nada, precisa separar tempo para esse trabalho espiritual. Quem não dedica tempo, por exemplo, para o diário espiritual, para a oração da manhã, ficará sem força para enfrentar o dia. Quem não procura visitar uma igreja, fazer uma adoração, dedicar um pouco de tempo à meditação, à formação espiritual, ficará anoréxico e raquítico, sem defesas imunitárias. A palavra de Deus é, sem dúvida, o primeiro alimento. Jesus disse à beira do poço de Sicar: meu alimento é fazer a vontade do Pai. No Antigo Testamento, Deus convida o profeta a devorar o pergaminho, o rolo da palavra, que é doce como mel, mas também amarga quando começamos a digeri-la, quando começa a fazer parte da nossa vida e nos chama à conversão. A palavra de Deus, a vontade de Deus, é o nosso primeiro alimento. Pobre de quem procura a lavagem de porcos como comida. Enfim, vale a pena refletir mais um pouco sobre esse claro convite de Jesus: trabalhai pelo alimento que dura para sempre, com uma reflexão que o nosso Papa Francisco fez no Ângelus de alguns anos atrás. Assim diz o Papa: Jesus nos exorta: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, procurai a salvação, o encontro com Deus. E com estas palavras quer nos fazer compreender que além da fome física, o homem tem em si outra fome. Todos nós temos esta fome, uma fome mais importante que não pode ser saciada com um alimento qualquer. Trata-se da fome de vida, da fome de eternidade que só Ele pode satisfazer, porque é o pão da vida.
Jesus recorda-nos que o verdadeiro significado da nossa existência terrena consiste no fim, na eternidade. Consiste no encontro com Ele, que é dom e doador. E recorda-nos também que a história humana, com os seus sofrimentos e as suas alegrias, deve ser considerada num horizonte de eternidade, ou seja, no horizonte do encontro definitivo com Ele. Continua Papa Francisco, e este encontro ilumina todos os dias da nossa vida. Se pensamos neste encontro, neste grande encontro, nos pequenos dons da vida, mesmo que sejam sofrimentos, as nossas preocupações serão iluminadas pela esperança deste encontro. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o teu pão. E esta é a referência da Eucaristia, o maior dom que sacia a alma e o corpo. Encontrar e acolher Jesus, pão da vida, em nós, confere significado e dá esperança ao caminho, muitas vezes sinuosos e complicados da vida. Mas este pão da vida é nos dado como uma tarefa, ou seja, para que possamos, por nossa vez, saciar a fome material e espiritual dos irmãos, anunciando o Evangelho por toda parte, com o testemunho da nossa atitude fraterna e solidária para com o próximo. Assim fazendo, tornamos Cristo e o seu amor presentes no meio dos homens. E com estas palavras termina o discurso do nosso Papa. Vamos agora refletir mais um minuto para pensar bem em qual é este pão da vida, pelo qual precisamos trabalhar mais do que pelo pão material. Em que consiste este nosso trabalho espiritual para ganhar o pão da vida? Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais movem o nosso coração. Agora podemos escolher o nosso propósito. Como nós podemos trabalhar pelo alimento que não perece? Sem dúvida, isso significa trabalhar para Deus, para seu reino, a sua justiça. Isto é construir a civilização do amor, fazendo o bem acontecer. Pense um pouco, como eu posso hoje trabalhar para Deus? Como posso trabalhar para construir o reino de Deus? Não tenha medo disso, Deus paga bem. Esforçai-vos pelo alimento que permanece para sempre. Paz e alegria a todos. Alimento verdadeiro é acreditar em Jesus e viver a sua vida. Paz e alegria a todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia,
perseguem por causa de mim. Não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo fazeis